alma tá armada e apontada para a cara do sossego. Pois vai sem voz, vai sem voz, vai sem medo. Atitude Popular. Olá, bom dia! Começa agora aqui na sua Rádio Atitude Popular, o programa dos movimentos sociais do Ceará, Democracia no Ar. Com retransmissão pela Rádio Batista da FETRAC, Canudos FM, 104,5 e Liberdade AM 1310 de Boa Viagem, Camponês FM 95,7 de Crateús e FM 25 de Maio a 95,3 de Madalena. Formamos agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. O Democracia no Ar é um programa idealizado pelo movimento Democracia Participativa e estamos também ao vivo na fanpage Democracia Participativa CE no Facebook. Agradecemos também a página do Daniel Pio Bezerra, ao blog da Dilma, que está compartilhando o programa, e você que já está fazendo o mesmo aí na sua página pessoal no Facebook. Esse programa tem produção e conteúdo de Extras Gomes, apresentação de Marina Valente, locução técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Mova-se, Sinfarce, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Agora são 10 horas, 3 minutos. Bom dia, Marina Valente. Bom dia, Jonathan Neto. Bom dia a vocês que estão nos acompanhando através das nossas rádios parceiras, delas que têm esse importante trabalho de levar cada vez mais longe a voz dos movimentos sociais e populares. Bom dia a você também que está nos acompanhando via Facebook, através da página Democracia Participativa CE, curtindo, compartilhando, principalmente agora que mudou aí o sistema de numeração do Facebook, que faz com que a gente tenha mais dificuldade de chegar mais longe. Então, mais do que nunca, a ajuda de vocês é necessária. Muito obrigada por participar e não deixem de comentar, afinal, vocês também são comentaristas desse programa. Tá certo? Manhã ainda chuvosa em Fortaleza, a gente celebra esse clima maravilhoso. E aí, como é que tá na sua cidade? Manda pra gente notícias, está um sol de rachar o coco, ou tá uma chuvinha gostosa como está aqui para nós. Enfim, nós vamos conversar hoje sobre Venezuela, a nossa querida Venezuela, irmã aqui dessa América Latina que ainda tenta pulsar de uma forma progressista. E nós estamos como convidado aqui com o nosso amigo e sociólogo, Gustavo Guerreiro, que é do Sebrapraz e também do Comitê de Apoio à Venezuela. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos e a todas. É um prazer participar desse programa e agradeço aí o convite, tá, pela participação. Vamos fazer um bom debate hoje. Né? Tomara. Vamos todo mundo participar aqui, que a gente quer a contribuição de vocês, porque a gente precisa. Se tomar é importante, o Gustavo, porque é tão difícil a gente, às vezes, saber o que está acontecendo aqui do nosso lado, né? Chegam umas informações para a gente, sempre estão truncadas, mas eu sei que você tem esse conhecimento para passar aqui para os nossos ouvintes, então não deixem de contribuir e participar para a gente poder conhecer um pouco melhor sobre a questão da Venezuela e sem essas loucuras que a mídia às vezes traz para a gente. Mas enquanto isso, a gente vai para o nosso giro de notícias, Jonathan Neto. Democracia no ar. Atitude Popular. Giro de notícias. Os servidores de Morada Nova entraram em greve nesta quinta-feira. O sindicato realiza um grande ato nas ruas da cidade, com concentração a partir das 8 horas na sede do sindicato. A coordenação regional da CUT do Vale do Jaguari convida os companheiros de todas as cidades próximas a se serem solidários aos grevistas de Morada Nova. Boa luta, Morada Nova. Giro de notícias. Protestos de trabalhadores, sindicalistas e representantes dos movimentos sociais marcou audiência pública para a venda da Eletrobras Distribuição Piauí. A audiência estava sendo realizada na quarta-feira, né, de ontem, no auditório da Câmara dos Dirigentes Lojistas, no centro de Teresina. Os trabalhadores da Eletrobras e os sindicatos urbanitários do Piauí e o movimento social organizado conseguiram inviabilizar a audiência pública. O povo aguerrido. Policiais militares foram espalhados dentro e fora do auditório. E, aliás, eu tive acesso às fotos, eram assustadoras.
Até que alguém me explicasse o que era Jonathan Neto. Eu já achei que já estávamos numa intervenção militar, uma coisa absurda, tentando intimidar os trabalhadores e a população. A privatização da Eletrobras foi proposta em setembro do ano passado, num pacote de privatizações de outras 5 distribuidores da região Norte e Nordeste, com o objetivo de aumentar a eficiência e reduzir os custos de distribuição de produção de energia, segundo o nosso querido governo golpista, né? Aliás, nem tão querido assim, aliás, nem um pouco querido. Mas, enfim, vamos adiante. Atitude Popular. Giro de notícias. O Lar Amigos de Jesus, instituição sem fins lucrativos, realiza um bazar beneficente com produtos doados pela loja de roupas Randara, nos dias 2 e 3 de março, das 9 às 18 horas, na rua Ildefonso Albano, 3052, no bairro de Joaquim Távora. No evento serão oferecidos peças como modelos e estilos diferenciados a partir de R$ 19,90. O objetivo do bazar é arrecadar fundos para o Lar Amigos de Jesus, que trabalha com crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer aqui no Ceará. Fique atento e ajude a ajudar aí o pessoal do Lar Amigos de Jesus. Vamos lá. Giro de notícias. E foi sancionada nesta quarta-feira, dia 28, o PL 3.151 de 2017 do deputado estadual do Rio de Janeiro, Eliomar Coelho, que institui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Festival da Comunicação Sindical e Popular, a ser celebrado no dia 24 de julho. Né? Enfim, a gente já adora esse deputado. O dia foi escolhido por uma homenagem à data ao falecimento do grande Vitor Gianotti, fundador do Núcleo Piratininga de Comunicação NPC e do jornal Brasil de Fato no Rio, o Vitor é um defensor incansável da comunicação sindical e popular. O deputado destacou, né, que para lutar pela democratização da comunicação social no Brasil é fundamental e que existem diversos grupos de sindicatos e movimentos produzindo uma comunicação alternativa e a serviço da comunicação dos trabalhadores e dos militantes. Uma comunicação que precisa de apoio, espaço e valorização. E eu queria que essa lei fosse nacional, porque, afinal de contas, nós, comunicadores sindicais e populares, ralamos bem muito, né, para que a gente leve uma comunicação de qualidade. E, além disso, é aniversário da nossa querida Cláudia Santiago, então o programa dá um feliz aniversário para ela de todo o coração. E além do aniversário dela, também da minha irmã, Ana Luísa, cheiro grande, beijo enorme, morrendo de saudade de você. E o nosso produtor está dizendo aqui que nós temos áudio do Pádua, do Mova-se, sobre a questão do ISEC. Então vamos ouvir aí o áudio do Pádua. Bom dia, Marina e Esdras. Tivemos na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, no auditório Murilo Aguiar, o lançamento da proposta do novo ISEC. Essa proposta foi criada pelo Mova-se, a APOC e o FOASPEC. E tivemos a participação de vários sindicatos e representantes dos funcionários públicos, além dos funcionários públicos que compareceram à Assembleia em um debate democrático, tá, sobre o novo ISEC. É importante afirmar que o novo ISEC já nasce com um aporte de 120 milhões do governo do Estado do Ceará. O governador Camilo já garantiu esse aporte de recursos, e que será criada uma autarquia que vai gerir esses recursos, uma autarquia para cuidar da saúde pública de todos os funcionários públicos do Estado do Ceará, zerando, né, a questão da fila de espera por saúdes e por exames e consulta, né, dos funcionários públicos. E dessa forma, teremos um ISEC muito melhor, mais forte e de melhor qualidade para todos e todas. Obrigado a todos e vamos em frente. Obrigada, Paula, pelas informações. Boa luta aí para o Mova-se e o APO, que as entidades que estão apoiando aí essa luta em defesa do ISEC. Acabamos por hoje, nosso Giro de Notícias, Jonathan. Democracia no ar. A Venezuela tem passado por uma grave crise econômica e social. E para a gente conversar sobre essa situação, convidamos o membro do Comitê em Defesa da Venezuela e da SEBA-Paz, né, o Gustavo Guerreiro. Eu vou começar perguntando, Gustavo, o que é o SEBA-Paz, para os nossos ouvintes saberem e conhecerem a entidade. Tá, então, bom dia aí todos os web telespectadores. SEBA-Paz é uma entidade
radicado no Brasil, mas que tem representações em todo o mundo, né? São interligados através dos Conselhos Mundiais da Paz, em que a gente promove diversas atividades, como discussões acerca da conjuntura política mundial, geopolítica e principalmente solidariedade aos povos, né? Temos uma direção nacional com representações em todos os estados e atividades também frequentes em todos os estados da federação, inclusive com o sediamento, né, do Conselho Mundial da Paz, que porventura tem ocorrido aqui no Brasil por conta da articulação desses movimentos que se integram a partir do CEBRA-Paz. E o Conselho de Defesa da Venezuela, como é que ele foi formado? Quem participa dele? Quem tiver o interesse de participar, como é que participa? Como é que pode entrar em contato? O Comitê de Solidariedade da Venezuela, ele é uma organização suprapartidária, formada por movimentos sociais. Obviamente, tem um caráter de esquerda, né? Um movimento de esquerda, um movimento popular. E não dá para nominar, mas você tem representações aí de diversos sindicatos, CUT, CTB, partidos políticos, PCdoB, PT, PSOL, PCB, enfim, é uma entidade plural e quem tiver interesse de fazer parte do comitê pode entrar em contato comigo, então com a Terezinha Braga, tem outros contatos, mas aí a gente pode oportunamente passar para vocês para que a gente de repente marque alguma atividade, aí sinta-se livre para fazer parte quem tiver interesse. Quem se quem tiver solidariedade, quem solidarizar com a causa venezuelana, que não é uma causa só da Venezuela, mas dos povos da América Latina. Eu queria entender como é que está a situação da Venezuela. A gente está quase na beira de uma eleição, não é isso? E um cenário onde a direita, inclusive, da Venezuela, diz que não pretende participar, enfim, alega que não tem democracia, mas a gente recebeu aqui o Marcelo Uchoa, que é comentarista do programa, e ele fez o acompanhamento da última eleição. Ele falou que os processos são bastante transparentes, bastante democráticos e que não tem como existir fraude ali. Inclusive, ele vai com o intuito de fiscalizar, né? Então, eu queria saber como é que está o cenário atual do país, como é que está essa questão da inflação, dos alimentos, enfim, vamos fazer uma apanhada aí longa. Ampla. Assim, em primeiro lugar, precisamos desmascarar essa retórica cotidiana de que a Venezuela é uma ditadura. Isso está espalhado nos diversos meios de comunicação. Uns não falam abertamente, outros falam. Eles costumam chamar o modelo político da Venezuela de regime, o regime de Maduro. Você que é do jornalismo, você sabe que isso é uma retórica usada carregada de preconceito, de conceito, para mascarar uma realidade, que é uma realidade, inclusive, muito mais democrática do que a nossa no Brasil. Os processos eleitorais na Venezuela, aí você já deu a resposta, eles são muito transparentes. Você tem uma ideia, na última eleição, quem esteve participando como observador, inclusive dando palestras na Venezuela, como se fosse o constitucionalista democrata maior, foi Vicente Fox, que é ex-presidente do México, né? Cara ligado às oligarquias agrárias daquele país, usava até um chapéu de cowboy, e que constantemente violava a Constituição daquele país, participou quer dizer, uma pessoa insuspeita, ele, entre outros, ex-presidentes dos Estados Unidos, observadores internacionais, atestaram a transparência do processo democrático na Venezuela. Então, é algo insuspeito de você colocar à prova. Uma outra questão, que eu acho que é um cunho muito mais profundo do que a questão meramente política eleitoral, porque assim, Marina, a gente tem a lei da ilusão de que a democracia ela se consolida no modelo burguês de democracia, que a eleição a cada 4 anos você está elegendo fulano, ciclano, beltrano, e com isso você acha que vai resolver
a situação do país. E não é bem assim. Vou chegar na Venezuela, mas eu queria fazer esse parêntese. Eu, pessoalmente, como latino-americano, acima de tudo, não acredito que a democracia se dê através apenas de processos eleitorais. Aliás, não se dê por processos eleitorais. Você pegar na história da humanidade, todos os grandes avanços populares se deram por processos revolucionários. Aí citar alguns exemplos clássicos, que é a própria Revolução Francesa. A França não se tornou o que é a França hoje apenas por processos eleitorais. Os Estados Unidos não se tornaram o que são hoje apenas por processos eleitorais. Tiveram uma revolução também, uma guerra sangrenta, está se falando do Norte e Sul. Bem ou mal, tornaram-se aí a maior potência opressora que a humanidade já viu, mas se transformou no que se transformou por um processo revolucionário. E agora a China, que na década de 1970, aliás, 60, também passou por um processo revolucionário que alçou a condição de um grande fazendão povoado por bilhões de miseráveis provavelmente há poucos anos agora, a maior potência econômica da humanidade. Então, voltando à questão da Venezuela, além do processo eleitoral, a Venezuela tem uma característica que nós, no Brasil, e aliás, nós, no resto da América Latina, não temos muita familiaridade. Talvez Cuba tenha, que são os processos de democracia direta, democracia popular direta. Então, eles lá têm, principalmente no governo do Hugo Chávez, agora menos, por conta da agudização das contradições políticas, mas no governo Chávez havia diversos plebiscitos, diversos referendos. Inclusive, um ou outro foi perdido e foi reconhecido. Eu vi um documentário, inclusive, que até nos bares das comunidades você tinha uma Constituição, era como a gente faz aqui com o Código de Defesa do Consumidor, eles tinham lá com a própria Constituição do país para ser acessível às pessoas e que houve um processo, inclusive, de alfabetização para que as pessoas pudessem ler justamente a Constituição. A característica dos governos com esse viés socialista, o primeiro delas é erradicar o analfabetismo. Bem ou mal, as experiências do leste europeu, da própria União Soviética, Cuba e agora Venezuela, com seus erros e acertos, foram muitos erros, mas você não pode falar que nenhuma delas tenha buscado a erradicação do analfabetismo. Isso, para mim, é um passo importantíssimo. E na Venezuela, ela se caracteriza, a Constituição se caracteriza muito, principalmente, porque em 1999, quando Hugo Chávez alçou o poder, a presidência, ele promoveu uma Assembleia Constituinte, uma participação do poder popular. Não sei se você sabe, mas lá na Venezuela tem 5 poderes. O executivo, legislativo, poder judiciário, igual aqui, tem o poder eleitoral, que é o nosso equivalente ao TSE, mas lá tem um estado de poder, e tem uma novidade que nós não temos aqui, que é o poder cidadão. E esse pode ser convocado na Assembleia Constituinte, como foi feito agora em 2017, a aprovar leis de interesse do povo, porque na própria Constituição venezuelana, artigo 347, o povo... Aqui existe essa descrição, mas é meio que um fantoche. Lá não, lá o poder se origina do povo e ao povo retorna. E o povo participa diretamente da redação da Constituição Federal. Então, por isso que lá a Constituição é tão popular, é muito mais popular do que aqui. Conhecida, né? As pessoas têm domínio dela. Porque foram ajudar a construir. Ajudaram a construir, então... Por isso que eu costumo afirmar que a Venezuela tem um viés muito mais democrático que o nosso, porque lá há a participação popular direta. Já que a gente já retornou até o Chaves, eu estava mais avançada, mas já que a gente retornou até o Chaves, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre ele, sobre o que ele representou, né, para a Venezuela e para o povo venezuelano, e falar um pouco mais sobre as mudanças que ele fez, né, e quanto ele também foi atacado enquanto esteve no poder. O Chávez é o seguinte, a popularidade do Chávez, ela
precede o período que ele esteve no governo. É uma figura daquelas que só vem a cada 200 anos. Acho que o último lá foi Bolívar, depois Chaves. Tinha um viés populista, um pouco espalhafatoso, às vezes até irresponsável com certos assuntos, mas a gente tem que reconhecer que era um líder popular. O Chaves foi forjado numa situação em que a Venezuela passava por uma crise violenta quando o então presidente Carlos Andrés Pérez deu uma guinada. Ele era um cara desenvolvimentista, mas deu uma guinada neoliberal nos anos 1980. E isso provocou, claro, o neoliberalismo é uma figura política e ideológica perene na América Latina. Os países do centro são desenvolvimentistas, nacionalistas, industriais, uma forte base industrial, com forte investimento no Estado, mas, no entanto, eles querem que os demais sejam neoliberais. Essa retórica absurda. Então, essa crise que se abateu sobre a Venezuela, por conta dessas políticas neoliberais, provocaram uma série de manifestações violentas nos anos 1980, e o Chaves, que era um militar de patente média, estava liderando um movimento chamado Movimento Bolivariano Revolucionário 200, que é o MBR-200, e esse 200 fazia alusão aos 200 anos do nascimento de Simão Bolívar, que é o grande inspirador político e intelectual de Chaves. Para quem não sabe, o Bolívar tinha uma concepção da Grande Colômbia, né, da União dos Povos Latino-Americanos sobre uma única organização. Porque, Marina, assim, e telespectadores, se vocês pararem para pensar, isso é uma discussão que a gente faz também. Você não me apresentou, mas eu sou pesquisador do Observatório das Nacionalidades. Eu também não falei da questão indígena. Também sou indígena. Se alguém também quiser perguntar aí sobre alguma coisa aí sobre a questão indígena no Brasil, também pode entrar aqui em contato. A gente vai pincelando um pouco aqui, um pouco acolá. Então, assim, eu tô me delongando muito no meu raciocínio, mas acho que é importante. A Constituição do Estado Nacional, aí, isso pensando nas ideias de Bolívar, ela se dá em todo o canto do mundo sobre processos violentíssimos, de dizimação de minorias, de povos, de imposição de ideias e de valores. Então, quando você fala de tem Brasil, Argentina, Colômbia, Venezuela, claro, nós amamos a nossa pátria, defendemos o Brasil, porque temos uma organização política, mas peguemos a América Latina, não há distinção, a não ser questões culturais pontuais e de organização política. Não há distinção tanto da origem quanto do destino desses povos. São povos pobres, massacrados, de trabalhadores, que são explorados pelo capitalismo. Então, vivem sobre as mesmas condições. Inclusive o Brasil, que fala uma outra língua, mas não. Nós somos... Quando é para se estrepar todo mundo junto. Então Bolívar tinha essa ideia de que, a despeito dos Estados nacionais, a união dos povos ela era fundamental, inclusive, para a soberania desses povos contra a opressão das colônias, dos países. Tinha vai falar também, né, dessa coisa da América Latina sem fronteiras. Né? Isso. Então Chaves ele surge muito nessa retórica. Claro que no momento que a gente vive, não dá para a gente falar, vamos unificar toda. É um devaneio maior do que algumas coisas que Chaves falava. Mas ele tinha essa concepção, sobretudo porque a Venezuela, há décadas, ela vem sendo espoliada pelos Estados Unidos e algumas potências, porque é o maior produtor de petróleo do mundo, não, mas tem as maiores reservas de petróleo do mundo. É um dos 10 maiores produtores de petróleo e gás do planeta. E há interesses imperialistas sobre ele. Então, ele tinha essa concepção e ele soube mobilizar os anseios populares, soube, inclusive, o movimento que ele fazia parte, o PSUV, soube educar as massas
para essa situação que estava colocada. Como é que pode um país com as riquezas naturais que a Venezuela tem ser um país tão miserável a ponto, na época de que ele assumiu a presidência, tinha 85% de miseráveis, de pessoas pobres. E aí tem os dados aqui, 10% mais pobres da população tinha 1,6% da renda nacional. Os 10% mais ricos da população tinham 32% da renda nacional, representando apenas 3,5% dos venezuelanos. Uma absurda concentração de renda. Maior do que a nossa. Maior do que a nossa, inclusive. E a pobreza que alcançava aí 85% da população. Então, Chávez teve esse mérito de mobilizar as massas e apresentá-las diante da sua própria realidade. É isso. Então, daí se explica a popularidade dela. Que vai, só porque ele chega a ser preso, né, na Venezuela e é retirado de dentro da cadeia no seio da mão do povo. O povo foi lá arrancar ele e tirar ele. Cercaram o quartel, né? Tem um livro, não me recordo agora. Bem, tem um livro aí bem famoso que narra esse episódio. Ele sofreu um golpe militar e menos de 48 horas o povo cercou o quartel e tiraram ele de lá. Ou seja, é uma liderança popular mesmo, e acho que talvez a experiência dele sirva um pouco para a gente também defender as nossas lideranças populares. Assim, quem sabe. O Souza Júnior, nosso querido diretor aqui, geral do programa, está falando, eu troco a nossa democracia, entre aspas, né, brasileira pela ditadura, entre aspas, chavista. E a Beth Silva está dizendo, a concentração de renda é um grande problema. Beth, no mundo inteiro. Mas na América Latina, maior ainda. Nos Estados Unidos também. Não, tem muita miséria nos Estados Unidos. É importante até a gente dizer isso, porque muitas vezes as pessoas acham que não há pobreza nos Estados Unidos. Ao contrário, ela existe e está aumentando. A população de rua americana está tendo um problema sério, né? Enfim, por isso talvez eles queiram compensar dando chicotada no nosso lombo aqui. Enfim, Jonathan Neto, vamos para o nosso break. É isso, você está conferindo, ouvindo o programa Democracia no Ar, que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da FBNB, Mova-se, Sintaf, Sinfarce, Puxou Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Rádio Classista, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponesa FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. Logo mais, a Canudos FM, também em Boa Viagem, vai reprisar esse programa para você na íntegra, ok? Estamos ao vivo na página Democracia Participativa CE, no Facebook, na página do Daniel Pio Bezerra, o blog da Dilma e outras páginas pessoais que estão compartilhando o programa Democracia no Ar. A todos, a todas, muito obrigado. Lembrando que o programa Democracia no Ar é uma realização do movimento Democracia Participativa. Atitude Popular. Sua rádio com atitude. São 10h30, segunda parte de hoje do programa Democracia no Ar. Marina Valente, convidada. Obrigada, Jonathan Neto. Gustavo, bom, e o Chávez morre, né, deixando, acho que, órfão muitos venezuelanos. É notável, assim como foi o enterro do Fidel, a comoção popular em torno da perda da figura, né, política, e você vê a relação, que passa a ver uma relação meio familiar, né, as pessoas vivem um luto quase como se fosse um luto de um parente, né, enfim, e assume Maduro. Como é que se deu isso aí? Vamos falar de Maduro. Que figura política é Maduro? Após a morte, estávamos comentando, especulando sobre o assassinato de Chávez. Mas não vou entrar porque foi um ataque de problema de câncer na toda a América Latina na liderança. Uma série de, exatamente, lideranças populares na América Latina cometidas por câncer e tudo mais. Mas, enfim. Maduro, ele conseguiu se eleger, ele entra já num contexto de agudização
do acirramento político na Venezuela. Foi em 2013 com um pouco mais de 50% dos votos, né, contra Henrique Capriles, né, que é hoje uma importante liderança da oposição, uma liderança mais branda, que, na verdade, se a oposição, o Maduro está assumindo com a oposição que provoca um contexto político tanto quanto diferente da época de Chávez. Hoje eles têm basicamente duas vias principais de oposição ao governo Maduro, também percebendo um pouco o próprio racha que teve dentro do chavismo com a eleição de Maduro. Só que a diferença é o seguinte, a divisão no seio do chavismo na Venezuela provocou o fato de que aqueles que se descontentam com a eleição de Maduro, a parte do chavismo que está descontente, ela não passa para a oposição, ela fica calada. Porque ela sabe também que o outro lado... É bem pior. Então, ele não é uma unanimidade, mas ainda tem um governo com orientação bolivariana, muito embora alguns aleguem que ele tenha fugido um pouco do processo de revolução bolivariana. Uhum. Veja bem que revolução bolivariana e governo bolivariano são duas diferentes. Uhum. Então, assim, a oposição tem dois viés principais, que um é a deposição por vias eleitorais do governo, através dos mecanismos formais de participação política, e um segundo processo, esse, que é liderado principalmente pelo Leopoldo Lopes, ele tem um viés mais violento, inclusive da posição à força do governo Maduro, que ele se traduz na questão da militarização de movimentos sociais. Existe inclusive, grupos políticos armados e treinados para enfrentar, inclusive, as forças policiais da Venezuela, e uma oposição parlamentar que pede, inclusive, entre outras coisas, aí, muito parecida com a nossa, em comum e com os meios de comunicação, a deposição do governo Maduro através da força. Então, essa situação provocou, inclusive, acho que vocês tiveram conhecimento, aquele fato daquele terrorista que sobrevoou de helicóptero para prédios públicos, né, e começou a jogar bombas lá. Então, tudo isso está colocado no cenário político venezuelano. Você tem, inclusive, canais de comunicação em que o âncora lá do jornal deles, o comentarista, ele fala expressamente: precisamos de intervenção externa aqui na Venezuela. Não faltou dizer: venham os Estados Unidos e nos colonizem de novo. Então, essa situação está colocada com o Maduro. O Maduro ele vive um momento mais desfavorável do que Chávez. E outra coisa, mas não sei se você vai perguntar isso, mas eu vou adiantar. Maduro, alguns analistas econômicos, a economia não é minha praia, mas a gente procura se informar. Alguns analistas colocam a culpa de toda essa crise econômica que ocorre na Venezuela, que provoca essa migração de centenas de venezuelanos aqui para o Brasil, né, Roraima e tudo mais, na concessão que Maduro fez à abertura de capitais dos bancos. Basicamente é o seguinte: 70%, quase 70% da renda na Venezuela vem da exploração do petróleo. Um país que não tem uma produção agrícola, nem uma base agroindustrial como o Brasil tem, não tem uma diversificação do setor industrial, nem como o Brasil tem. O Brasil não é essa maravilha, que, no entanto, eles são muito dependentes do petróleo. O Saci pegou na mesa de som do Jonathan Neto agora. Professor aqui. São muito vulneráveis, inclusive a variação de preço do petróleo. Então, dada a certa fragilidade do Maduro, ele não teve peito de encarar a oposição, porque não tinha uma base social tão consolidada como o Chávez. Então, fez algumas concessões aos bancos que explorassem a renda do petróleo, e através de
mecanismo de compra e venda em dólar, porque assim, a Venezuela, basicamente, é uma economia extrativista e rentista. Então, ela vive da extração do petróleo e do rentismo da renda em cima do petróleo. Então, foi feita concessão para os bancos, a título de evitar, com medo de desgastar com os bancos, no sistema financeiro, que é muito poderoso, ele deixou um pouco de lado o povo que está hoje amargando uma série de problemas de hiperinflação por conta dessa especulação financeira. Sempre os bancos. Não é só esclarecendo, não é um problema de fiscal do governo da Venezuela, é um problema financeiro. Os bancos são sempre o terror. Bom, você já adiantou um pouco essa questão de Roraima, né? Porque está acontecendo um problema da questão, inclusive, de falta de alimentos, né? Está fazendo com que as pessoas migrem para o Brasil, né? E passem a nossa fronteira. E nós estamos, inclusive, agora com a Andréa Vasconcelos, que também é socióloga e lá de Roraima. E vamos ver como é que está para o pessoal que está lá essa situação. Andréa, está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Bom dia. Bom dia, seja bem-vinda aqui ao programa. Andréa, como é que está essa situação aí do povo venezuelano aí em Roraima? Como é que está essa convivência? Como é que está a situação, o clima também entre brasileiros e o pessoal da Venezuela, o povo da Venezuela? Como é que vocês estão enxergando a questão também de lá? Sim, bom dia, obrigada pelo convite. Aqui é um clima bastante complexo, porque você tem uma sociedade que está bastante dividida, né? Por um lado, você tem setores dos movimentos sociais, dos movimentos populares, pessoas bastante solidárias que estão prestando toda a solidariedade e apoio ao povo venezuelano, principalmente às mulheres, aos idosos e às crianças que se deslocam e fazem longos percursos a pé. São cerca de 300 quilômetros a pé até chegar à cidade, fugindo da fome e da crise. E, por outro lado, você também tem um segmento ligado aos setores mais elitizados, à imprensa, alguns setores ligados ao público mais conservador, que tem uma resistência muito grande à presença dos venezuelanos e que tem atitudes xenofóbicas constantes e que são disseminadas nas redes sociais. Então, a gente vive esse cenário de bastante conflito do ponto de vista de enxergar o outro como um ser humano, como um irmão. Inclusive, nós aqui que fazemos parte dos movimentos, temos feito vários atos em solidariedade, né? E os nossos atos têm sido chamados, né, pela frase, né, somos todos hermanos, somos todos irmãos, independente do país, independente da sua condição financeira, enfim. Mas é esse o clima. Nós temos aqui uma praça onde tem sido recepcionado esses venezuelanos. Lamentavelmente, o governo não tem dado a estrutura necessária, sempre aguardando o processo burocrático de recebimento de recursos que estão vindo do governo federal. Enquanto isso, as crianças, as mulheres estão... Alô? Alô? Oi, caiu a ligação? Nós vamos pedir para o nosso produtor tentar. É uma situação mesmo de refugiado complicada, né, Gustavo? Eu tenho uma leitura bastante específica sobre essa situação, muito em cima daquilo que eu comentei agora há pouco, que é a questão da concessão ao sistema financeiro dessa renda que, na época de Chaves, pela primeira vez na história, foi convertida em saúde, em educação, em geração de emprego. Se ela estiver online, é bom. Vamos, deixa eu aproveitar. Não monopoliza aqui. André, está nos ouvindo? Alô? Alô? Eu acho que ainda não rolou. Tenta de novo. Vamos mais a uma tentativa aqui na nossa tecnologia avô. Pode continuar. Então, toda essa renda, essa extraordinária renda, ela está concentrada na mão de pouquíssimas pessoas.
E aí, como eu falei, o problema da crise econômica na Venezuela não é a crise fiscal. Claro que tem muita responsabilidade do governo Maduro, mas ela é uma crise estrutural. Ela existia, inclusive, antes de todo esse processo. Pronto. Alô, André, tá nos ouvindo? José, acho melhor você. Sim, Oi, tá ouvindo? O cabo tá dando problema aqui. Caiu de novo. Produtora, é melhor você ver isso lá fora e retornar para cá. Quando você conseguir fazer. Dia de chuva é longe, né? Não estamos pertinho, não. Esse Brasil de proporções continentais. Aproveitando que a Beth Silva está dizendo a construção de um novo projeto político popular para o Brasil nos leva a pensar num novo sistema de governo. Quem sabe, né? Se a gente conseguir. O processo de revolução lá, Venezuela. Eu acredito muito mais na mobilização popular do que propriamente no sistema político eleitoral. Né? Mas, assim, esses novos termos. Ele está falando, eu gosto do meu produto é uma bagunça. Eu adoro. Alô, André, tudo bom? Tá nos ouvindo? Eu acho que foi o cabo. Oi, tudo bem? Pronto. Você estava dizendo sobre essa questão da recepção, o pessoal está aguardando aí providências por parte do governo, né? E aí eu queria saber como é que também está a questão de como é que os venezuelanos estão falando para vocês, de como está o país dele, como é que está a situação deles, como é que eles avaliam tudo que está acontecendo na Venezuela. Sim, Alô? eles têm o público que aqui está, é um público bem pobre, de classe bem baixa, então eles têm várias reclamações em relação ao governo Maduro, né? A falta de políticas de promoção de emprego, de promoção de geração de renda, enfim, é uma situação bem precária. Mas a nossa crítica no Estado, ela se dirige mais ao governo local, que não tem recepcionado esse público, né? Não tem, as praças estão lotadas, os semáforos estão lotados, e não existe uma iniciativa de abrigamento, de montar um refúgio. Enfim, é essa nossa crítica, no sentido de dar realmente apoio aos migrantes. Eu acho, inclusive, que as coisas de governo Temer, né? Porque, enfim, José, acho que é impossível. A gente agradece a participação da Andréa, tá muito difícil a gente continuar com essas quedas. Enfim, de chuvas, a gente tem que fazer essas ginásticas. Mas eu acho, inclusive, assim, que se a gente talvez tivesse em outros governos, em outros tempos de governo no Brasil, seria capaz de fazer uma ajuda muito mais efetiva e mais rápida, inclusive na questão de vendas e fornecimento de alimentos. Não? Olha, eu acho assim, primeiro que esse não é um governo, é um desgoverno. Não é nem legítimo, é fruto de um golpe, depois não a presidenta, mas a soberania popular. Então, se o atual desgoverno tem desapreço pela soberania popular, ele tem desapreço pelo povo. Então, avalia o povo que vem de fora, dos refugiados. O Brasil tem, aliás, os países que fazem parte da ONU têm a tarefa humanitária de acolher esses povos. Agora, se você tem um governo que internamente congela por 20 anos os investimentos básicos em saúde e educação, e geração de emprego, segurança e assistência e previdência, por que nós vamos esperar que ele vai se preocupar com isso? Então, uma situação tão interessante também que a oposição que hoje está na situação criticava o Brasil de ser ideologicamente alinhado com a Venezuela na época sobretudo do Lula e da Dilma, e que era um país, aliás, o Brasil recebia líderes regionais de orientações políticas distintas que queriam trocas comerciais, queriam relações com o país, porque assim, a diplomacia ela não é uma coisa ideológica, ela também é uma coisa pragmática. Então, e por que negociar com países que estão, às vezes, tantas vezes distantes de nós, se a gente tem um vizinho, por exemplo, que é um baita produtor de petróleo? Pois é, aí então então essa mesma oposição na época criticava o Brasil de estar alinhado com o chavismo e
não seguir os interesses nacionais. Ela hoje, ela não só se alinha com a oposição, como trabalha politicamente para ver a posição do governo de Maduro. Então, assim, ela já está tanto alinhada ideologicamente, como exportando o golpe para lá, entendeu? E, assim, é muito complicado essa situação dos refugiados aí no Brasil, como eu comentei. Claro que tem uma responsabilidade grande do governo federal de lá. Claro que tem. Agora, se você tem que entender a Venezuela como um país que vive uma guerra econômica, e que tem interesse em estar nisso. E é interessante, porque se for uma questão ideológica, para essa discussão que o André Vasconcelos fez para a gente, o povo, na verdade, tem saudade das coisas progressistas do governo de Estado. Né? Não querem voltar atrás, eles querem ir para frente. Né? Não querem uma ideia de um governo neoliberal. Eles querem um governo que faça políticas sociais, políticas de compensação, no sentido de que algumas pessoas chamam de políticas assistenciais, no sentido de fazer com que eles consigam evoluir, crescer. Não dá para a gente exigir que são pessoas muito pobres. Em toda crise, quem sofre primeiro são os pobres, os miseráveis dos pobres. Então, você não pode exigir desse povo que ele tenha consciência de que existe tem um termo chamado Unconventional Warfare, que é uma guerra fora dos parâmetros convencionais, que ela é levada a cabo em todo mundo pela inteligência norte-americana. Isso não é devaneio. Isso existe. Devaneio, sabe o que é? Devaneio é você imaginar que a política é uma esfera autônoma da economia, quando elas são gêmeas siamesas. Então, a guerra política, a guerra cambial, essas agências de risco, rebaixou a nota do Brasil, rebaixou a nota da Venezuela. Isso é uma forma de fazer política. A sabotagem financeira e política que está ocorrendo na Venezuela e que vitima esses povos, ela é pensada, ela é estruturada. Eles não querem saber se vai passar, vai ter miséria. Aí vem a nossa mídia, o governo, o regime de Maduro provoca hiperinflação. Então, é uma desinformação. Então, assim, não dá para a gente exigir que o povo que está sofrendo, amargurando toda essa miséria, tenha essa consciência e tal. Eles estão corretíssimos. Realmente a culpa é do governo e tudo mais, porque a pessoa que está passando fome, ela tem que pensar pragmaticamente. Em primeiro lugar, se a gente passar eu e você aqui 8 horas sem comer, a gente já está desesperado, morrendo de fome. Então a gente tem que compreender essa dimensão. Sim. Tá? E desconstruir essa ideia de que se trata unicamente do modelo bolivariano que quer destruir o povo. Não tem nada a ver. Não, e aparentemente não é o modelo que é o problema, porque pelo que o André falou aqui, porque a pessoa quer, senão são justamente ações que têm a ver com esse modelo. Né? Enfim, outra pergunta que eu queria te fazer é sobre a situação atual mesmo, que levou esse pessoal, inclusive, a se refugiar no Brasil. Queria que você explicasse um pouco sobre essa questão que está tendo da hiperinflação e sobre a questão da falta de alimentos que está acontecendo na Venezuela em função disso, né? E, inclusive, quem está fazendo essa falta de alimento acontecer, porque os alimentos não sobem da noite para o dia, né? Alguém está fazendo porque ela não chega no supermercado. Assim, é um terreno espinhoso, porque, primeiro, eu não sou economista, mas eu tenho acesso a diversas opiniões a respeito do tema, e as que eu achei mais consistentes residem naquilo que eu falei, que o processo de hiperinflação na Venezuela se dá, entre outras coisas, por conta de dois aspectos principais. Primeiro, o desabastecimento sistemático de alguns setores ligados à elite, que desabastecem supermercados e tudo mais, tentando provocar uma mudança de regime, mas isso também tem um espaço de um prazo de validade. Isso não pode se dar ad eterno, né? Até porque eles também precisam do dinheiro e tudo mais. E um outro é a questão da renda do petróleo, né? Da abertura de capitais, desse dinheiro que deveria estar sendo controlado. A queda do preço também do barril. Que baixou de 160 para 50 dólares. Então, foi isso um impacto na economia, que praticamente 70% dela depende do petróleo. Foi o que aconteceu com o Brasil também na época do Lula, né? Vivemos o período da super... É uma fórmula que a gente já conhece, né? Exato. Trazendo para cá, a gente já teve momentos onde houve desabastecimento, onde em determinado momento houve uma questão
econômica nacional e que produtores e grandes fazendeiros resolveram retirar do mercado tal ou tal produto, e a gente fazia fila, tinha fila, inclusive em inflação, então fila para pão, fila para frango, fila para carne, a gente já viveu essa novela aqui, né, por motivos políticos diferenciados e econômicos diferenciados, mas já vivemos esse cenário. O fato é que a leitura que eu faço é que existe um processo de sabotagem na economia venezuelana, muito provocado por interesses internacionais, sobretudo no petróleo. Então, por que não intervém com tanta força assim, na Colômbia, ou na Guiana, já que estão tão preocupados com a democracia? Por que não intervém mesmo em Cuba, que está ali a 100 quilômetros lá da Flórida? Porque existe uma coisinha chamada petróleo, né? Existe uma coisinha chamada geopolítica. Como eu falei, quem acha que política e economia correm separadamente está enganado. Então, é isso. A leitura que eu faço é essa. Agora eu queria destacar, Marina, você me perguntou também, eu acho que o nosso tempo também já... Não, ainda temos aí alguns minutinhos. Um pouquinho, mas temos. O povo venezuelano, ele está ansiando pela superação dessa crise política. Tanto é que na Assembleia Constituinte de 2017, agora que teve, 8 milhões de venezuelanos votaram pela Assembleia, a despeito do boicote da direita. Eles estavam o tempo todo fazendo campanha, não, vamos votar e tal, sofreram um fracasso. Esses 8 milhões representam um pouco mais de 40% do eleitorado venezuelano, que não é obrigado a votar. As eleições são optativas. Então, a pessoa não é obrigada a votar e conseguiram 40% de adesão pela instalação da Assembleia Nacional Popular. Isso representa mais do que os votos do chavismo. Então, assim, não estou querendo dizer que 80% do eleitorado apoia Maduro. Não estou falando isso. Estou falando que eles têm interesse em superar essa questão. Não, está querendo dizer exatamente o que parece que todas as informações estão dizendo. Eles têm consciência de que o processo político do povo na frente é o melhor para o país. Assim, uma consciência política, inclusive, que a gente não conseguiu atingir aqui no Brasil. Exatamente. Né? Essa coisa chamada soberania popular, que é preservada. Então, eles tomam conta do país deles. É nosso. A gente fica, não depende, não é Maduro ou não Maduro, ou esquerda ou direita, é nosso. Exato. Né? E aí, pelas informações aqui que a gente está, inclusive, novamente, que a gente recebeu do André, está muito claro que o caminho que eles querem é o que já foi ensinado, eles só querem retomar ele, né? Sim. É muito bacana essas informações. Eu queria que a gente já está pronto, agora sim. Nós estamos nos nossos 5 minutinhos finais, e eu queria também indicar para vocês que estão nos acompanhando os 2 documentários aí do Oliver Stone. O primeiro é Meu Amigo Hugo, né, que ele fala especificamente da questão do Hugo Chávez, e o 2 é o Ao Sul da Fronteira, que é fantástico, porque, na verdade, o Oliver Stone, né, ele vai entrevistar alguns presidentes da América Latina, inclusive o Lula entra um pouquinho, o Brasil entra pouco na causa, assim. Eu sinto que ele acha que a gente é um pouco imperialista, mas ele vai, inclusive, vai narrar junto, vai acompanhar, visitando justamente esse episódio da questão da prisão, os momentos onde houve tensionamento político na Venezuela provocado por terceiros, né? Então mostra os acontecimentos políticos da Venezuela interessantes para a gente entender essa pressão externa. Então, vocês que estão aí nos acompanhando, é uma boa dica de documentários aí do Oliver Stone. Eu indico principalmente esse, o Ao Sul da Fronteira. Mas, Gustavo, por favor, suas considerações finais. Primeiro, assim, de novo, agradecer a oportunidade. É uma tarefa muito complicada você tratar de um tema de uma complexidade como essa, até porque a gente está lutando para desconstruir essa desinformação que é colocada diariamente para a gente. Não estou querendo dizer que eu sou melhor do que ninguém, mas a gente, no nosso grupo de pesquisa, a gente se debruça sobre essas questões de maneira muito, muito imparcial e muito profunda, até porque a gente, como sociólogo, precisa entender de fato a realidade. Então, eu queria só chamar a atenção, finalmente, aqui para
para essa questão que ocorre na Venezuela. Eles estão pagando um preço por serem politicamente orientados. Foi um erro que nós cometemos aqui no Brasil, de achar, do lulismo, achar que as camadas populares iam, através de um golpe de mágica, porque seriam inseridas no consumo, adquirir consciência política, e não ocorreu. E lá eles têm as organizações de bairro comunais, que se reúnem periodicamente, que são transparentes e que se organizaram politicamente. Então, o povo foi educado politicamente. A educação política do povo é a única maneira de superação de toda essa situação. Claro que eles estão pagando preço alto por isso, né? Mas ou é isso, ou então você baixa a cabeça e se torna colônia subserviente para sempre. Então, é preciso coragem, é preciso mobilização popular, acima de tudo, e para tentar mudar toda essa situação que está posta aí, não só na Venezuela, mas para toda a América Latina. O Júlio César Batista Alves está dizendo, é os Estados Unidos que estabiliza a Venezuela. E o John Kennedy Ribeiro está dizendo, bom dia, aqui da Fortaleza, Ceará. Bom dia, John Kennedy. É isso, queria agradecer sua presença. Acho que você tem que vir outra vez para a gente conversar também sobre a questão indígena do Brasil, né? Porque é outro assunto que precisa ser tocado. Às vezes vira uma moda e o pessoal começa a botar sobrenome indígena no Facebook, mas depois esquece. Depois virar outra onda. Então, acho que a gente tem que fazer essa discussão também aqui no programa. Você já está convidado previamente. Queria agradecer muito a vocês que estiveram aí nos ouvindo através de nossas rádios parceiras. Elas que nos ajudam muito a fazer esse trabalho de levar cada vez mais longe a voz dos movimentos populares e sociais. E para vocês que estiverem nos acompanhando via Facebook, não percam o programa de amanhã, né, a gente vai conversar aí com um pessoal interessante, né? Um lançamento aí de livro com a Helena Vieira, inclusive é a pessoa que contribui, né, com algumas novelas da Globo, na questão trans, da Glória Pérez na questão trans. Ela vai vir falar aqui com a gente amanhã. E também calma, tem uma outra autora, mas o nosso produtor aqui não achou. Enfim, e a gente vai ter essa discussão amanhã sobre esses livros que vão ser lançados, que são livros que falam... Joana Burigo, do site pronto. A Joana Burigo, do site Mãe Joana, que vão falar sobre... São autoras que discutem a questão do feminismo. A gente está entrando já no clima do 8 de março. O Felipe Peixoto está pedindo para botar os links para os documentários aqui, Wesley. Então, você faça isso aí para ajudar o companheiro a achar e ver essas indicações que a gente fez. E o Rudinei está dizendo, muito esclarecedor, parabéns, marido Gustavo. O nosso querido Rudinei, lá do PCdoB. Abraço, Rudinei. Então é isso. A gente fica aqui por hoje e até amanhã. Acabamos de ouvir e de conferir o programa Democracia no Ar, que é um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Sinfarce, Mova-se, Puxou Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Apresentação, Marina Valente. Produção de Esdras Gomes. Locução e técnica comigo, Jonathan Neto. Agradecemos as nossas parceiras, a Rádio Classista, Canudos FM, Liberdade AM, Camponês FM, 25 de Maio FM, ainda o blog da Dilma, ao Daniel Pio Bezerra, páginas aí do Facebook, e você também que fez o mesmo, replicando, né, reverberando, compartilhando o programa de hoje. Sendo assim, te convido amanhã, a partir das 10 horas da manhã, uma nova edição do programa Democracia no Ar. Te espero, te aguardo, tá bom? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas e até lá. Democracia no Ar. Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Se você perdeu o programa Democracia